ruim. Às vezes as lutas da vida vai machucando a gente, vai pisando em cima da gente, a gente vai se sentindo desvalorizado. Eu já presenciei vários casamentos que acabaram por conta disso. Pessoas que se sentiam desvalorizadas com o seu cônjuge. O meu marido não me dá valor devido. O meu namorado quer saber mais de bola, quer saber mais do Ceará, quer saber mais do Fortaleza, misericórdia, Senhor, do que de mim. E aí, essa desvalorização, a pessoa vai dizer, eu não quero estar mais aqui. Não é interessante para mim. Por que a minha esposa não olha mais para mim, prefere celular e novela do que estar olhando para mim? Essa desvalorização vai acabando relacionamentos, certo? Pessoas também mudam de emprego por conta disso. A pessoa está na empresa, trabalha bem e se sente desvalorizada. Não, vou procurar um negócio melhor para mim, porque aqui não vai ter futuro para mim. E aí ela vai procurar um outro lugar. Sentir-se desvalorizado vem geralmente de um contexto. Não vem do nada, não surge do nada. Talvez nessa noite, meu amado, minha amada, você está se sentindo desvalorizado nessa noite. Geralmente tem a ver com o seu contexto. Talvez o seu passado, sua relação com seu pai, sua mãe, sua família, fez com que isso surgisse em você. Talvez o momento atual, você está se sentindo dessa forma por conta desse contexto atual. Mas esse contexto vai afetar a sua imagem sobre si. Não sei se todos tiveram a oportunidade lá na entrada, as meninas estavam com um baúzinho lá. Olha, tem algo precioso aqui nesse baú. Quando a gente abria o baú, era um espelho, né? Quem não se assustou, né? Viu a sua imagem lá e entendeu realmente o que há de mais valoroso. É a minha vida, é você mesmo. Às vezes a gente perde tanto tempo para comprar celular, carro, casa, coisas do tipo. Mas a sua vida é o que você tem de mais valoroso. Por isso que Deus se importa tanto com ela. A maneira que você se vê vai afetar necessariamente a maneira que você pensa. Você vai se sentir valorizado da maneira que você se enxerga. Tem pessoas que se sentem extremamente feias com o seu corpo, não estão felizes com o seu corpo, não precisa se identificar, não vou pedir para levantar a mão, né? Mas eu estava pesquisando sobre isso e me chamou a atenção que lá na Mauritânia, decora esse nome, algumas mulheres vão ficar felizes, quem sabe vão querer tirar as férias lá, ou morar lá. Lá na Mauritânia, a mulher quanto mais gorda, mais valorizada, ou seja, mais desejada. Ou seja, não é uma questão, minha amada, do seu aspecto físico hoje aqui, certo? Talvez você está no país errado, né? Você vai ser muito amada, muito valorizada lá na Mauritânia, porque lá, mulher, quanto mais gorda, mais valorizada. Naturalmente fui pesquisar. Não, deve ter algum país, alguma região que valoriza homem, um pouquinho fora do nosso padrão aqui brasileiro de beleza. Então, uma tribo lá da Etiópia, atenção os homens, quanto maior a sua barriga, mais herói, eles usam esse termo, herói você é. De maneira disfarçada, olha para o seu namorado ou para o seu marido e diga, meu herói. Ele vai entender a mensagem. Se você começar em casa a chamar ele de meu herói, está muito claro para ele. É um elogio que vai se vir mais a maneira. Então, ache o seu lugar. A maneira que você se enxerga certamente vai afetar a maneira que você se valoriza ou não. Mas aí eu não quero parar aqui. Eu quero entender, meu Deus, onde é que na Bíblia, no contexto de Jesus, onde é que tinham pessoas desvalorizadas? Onde é que pessoas sofriam com isso? Com esse contexto de se sentirem inferiores? Eu pensei em pelo menos numa tríade aqui, num contexto cultural da época de Jesus. Na época de Jesus existiam os judeus, a galera lá de Israel, de Jerusalém, e existiam os samaritanos. Os judeus, eles se achavam superiores aos samaritanos por conta de histórias. Ao longo da história, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, era uma nação unida, todo mundo vivendo bem, andando bem. Só que quando aconteceu o exílio para a Babilônia, o povo lá de Samaria, da região de Samaria, ele foi levado também em cativeiro, só que aí eles receberam, muitas pessoas lá da Babilônia vieram morar na região e eles adotaram algumas práticas pagãs. Começaram a adorar outros deuses.
E a galera lá de Jerusalém começou a olhar para eles com preconceito. É mais ou menos hoje em dia aí, não. A galera, o pessoal do Bolsonaro olha para o pessoal do Lula com preconceito, com uma certa rixa. Da mesma forma, o pessoal do Lula olha para quem votou no Bolsonaro com uma certa rixa. É mais ou menos isso. Não se bicavam, porque tinha essa história, abandonaram o Senhor, fizeram um templo deles, na época mais ou menos de Neemias, aí por volta de 400 a.C., o Neemias volta para reconstruir os muros, eles oferecem ajuda, os samaritanos, e eles negam, a gente não quer a ajuda de vocês, aí aumentou ainda mais a rixa, a raiva entre eles, e aí os samaritanos, não, vamos construir o próprio templo aqui, na nossa região mesmo, e adorar o Senhor aqui. Ficou nessa disparidade. Tanto que você, lendo os evangelhos, você vai ver que algumas ofensas relacionadas a Jesus, era quando Jesus era chamado de samaritano. Os fariseus chamavam Jesus de samaritano, e era uma ofensa gigantesca. Primeiro ponto, a primeira base de viver desvalorizado na época de Jesus era ser um samaritano. Amém? Entenderam mais ou menos? Era uma região desprezada pelos judeus, por conta da crença, ter virado as costas para o Senhor, coisa do tipo. Segunda coisa, na época, a mulher era muito desvalorizada. A gente está acompanhando uma Copa do Mundo aí, a gente está tendo notícias, né? A mulher não pode ir no estádio sem autorização do marido, coisa do tipo, né? Na época de Jesus também isso era muito forte naquela região ali, certo? Extremamente desvalorizada. Então o homem que passasse por uma mulher não podia saudar a mulher, era feio fazer isso, cumprimentar. Opa, tudo bom? Não podia, né? Não podia cumprimentar a mulher. Ela era meio que um objeto do marido. Tanto é que quando o marido fosse almoçar, jantar, coisa do tipo, a mulher tinha que ficar lá do lado, em pé, esperando alguma ordem dele. Era como se fosse um objeto para serviço do seu marido. Isso naquela época, certo, amados? Em nome de Jesus, certo? Nenhum homem aqui vai fazer isso com a sua mulher, certo? Então, entender que a mulher também na época, ela não podia dar testemunho. Imagina, ela viu um homem matar o outro e só ela presenciou aquele ato, mas o testemunho dela não era válido, porque partiam da premissa que ela era não confiável, que ela ia mentir, tinha essa visão extremamente negativa sobre a mulher. E, naturalmente, eles andavam nas ruas, tinha um caminho natural dos homens andar, e por incrível que pareça, tinha um caminho lateral para as mulheres andar, para elas não se misturar com os homens. No templo, na casa do Senhor, tinha um local específico para as mulheres ficarem. Não é porque era um local melhor, não era para ela não estar perto dos homens. Ou seja, primeira base da desvalorização da época, ser samaritano. Se fosse samaritano e uma mulher, era desvalorizada em dobro, ao quadrado, certo? E se essa mulher, certo, que tinha preconceito em relação aos homens, à sociedade, se ela tivesse tido mais de um relacionamento, 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, ela carregava, além desses preconceitos aqui, desses 2 primeiros, um preconceito das mulheres da região. Ainda hoje a gente vê coisa do tipo, né, que a mulher que tem alguns relacionamentos, casou várias vezes, as amigas, né, começa a criticar, não dura com ninguém. Imagina na época de Jesus. Então, uma pessoa samaritana, mulher, e que tivesse tido mais de um relacionamento, ela era a escória da escória da escória da sociedade. Extremamente desvalorizada. Júnior, será que alguém teve a infelicidade de ter esses 3 contextos na sua vida? Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 1, a gente vai conhecer a história de uma pessoa que vai se enquadrar nesse contexto aqui. E aí por aí você tira como era a vida dessa mulher. Verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Me ajuda. Às vezes eu tenho dificuldade em ler a palavra Samaria. Passar por... Amém. Verso 5. Assim chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço.
Isto se deu por volta do... Muito importante isso. Samaria era o local e meio-dia era a hora que vai acontecer isso aqui, certo? Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana. Olha aí, mulher samaritana. Está faltando só o próximo tripézinho lá. Ela ter tido vários relacionamentos. Vamos ver se aconteceu. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Jesus pede água a ela. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Agora vocês entendem. O judeu nem falava com o samaritano, porque se achava superior. Verso 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água aí desse poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher não é besta? Verso 15 responde, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Guarda comigo essa informação aqui. Ela não queria mais voltar naquele poço. Você vai já entender por quê. Para tirar a água. Não era preguiça. Verso 16. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Opa, parece que Jesus está encaminhando a conversa para o terceiro elo lá do tripé de uma pessoa desvalorizada na época. Ela responde, não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Quantos maridos ela teve? E o homem com quem agora vive não é o seu marido. Ela estava no 6º relacionamento. O que você acabou de dizer é verdade. Samaritana, mulher, e estava no 6º relacionamento. Extremamente desvalorizada. Perceba o seguinte, o ato de pegar água na época de Jesus, as mulheres sofriam esses preconceitos. Não tinha muito contato social, não tinha muito contato umas com as outras, mas na hora de pegar água no poço, era o momento delas colocarem a conversa em dia, fofocar, conversar, vai com as amigas, manda lá no WhatsApp, vamos. Geralmente elas iam, sabe qual horário? De manhã cedo ou no finalzinho da tarde, porque o sol era bem frio. Oriente Médio, sol escaldante, semelhante aqui. Se você tivesse de carregar água, você ia ou de manhãzinha ou no iniciozinho da noite, no final da tarde, para fugir do sol. Perceba que ela vai e se encontra com Jesus que horas? Meio-dia. Alguma coisa tem aí. Certo? Alguma coisa. Por que essa mulher vai sozinha, meio-dia, pegar água, enquanto que todas as mulheres elas iam de manhãzinha cedo, a turminha, as amigas iam todas juntas, ou no final do dia, e ela vai sozinha? Provavelmente, meu amado, minha amada, ela era extremamente desvalorizada pelas outras mulheres. Provavelmente, ela, ao longo da sua vida, talvez até tentou se enturmar, fazer parte da turminha de pegar água, do grupinho lá do WhatsApp, pegar água no poço de Jacó, coisa do tipo, e ela foi excluída várias vezes. Por quê? Preconceitos quanto aos relacionamentos dela. Imagina uma mulher nessa época, certamente ela não teve o azar, eu acredito, se eu fosse chutar, dos 5 outros maridos dela terem morrido. Seria muito azar, ou então essa mulher era muito suspeita, imagina, né? O histórico dela, morreu 1, morreu 2. Eu acredito que pode ter acontecido alguma morte, mas talvez, e era muito comum na época, o marido rejeitar a esposa. Imagina, agora vai pensando comigo, mulher samaritana, sem amigas, e que constantemente o homem que ela depositava a sua fé a rejeitava. Na época, os motivos eram tão banais para rejeitar uma mulher, que se a mulher fizesse uma comida errada, o homem tinha direito de rejeitar aquela mulher. Imagina. Quem aqui ainda estaria casado? Minha esposa não erra na comida, graças a Deus. Isso aí não era um perigo.
Mas certamente, imagina você, homem, compra picanha lá de R$ 300 o quilo, leva para casa, gordurosa, 3 dedos de gordura de cada lado, né? Não, só tem um lado de gordura na picanha, leva para casa, deixa lá, quando você chega para o almoço, sua esposa toda feliz diz, está aqui a picanha, eu fiz na panela de pressão. Era motivo para separação? Claro que era, isso aí eu dou razão a ele, mas acontecia isso muito na época de Jesus. Você chegava salivando, picanhazinha na brasa, eu vou comer. Estava lá dentro, a bicha toda murcha. E aí o homem, por um erro na cozinha, podia fazer isso. Certamente ela passou por isso. Meu amado, minha amada, quero lhe fazer uma pergunta com muito carinho nessa noite. Qual a opinião das pessoas sobre você? Pergunta para a pessoa do seu lado. Tem pessoas aqui que têm vivido uma vida muito triste, porque as pessoas ao lado, pensem nessa mulher, vivia sozinha, sem amigas, ia sozinha meio-dia para se esquivar do comentário das pessoas sobre a vida dela, se sentindo extremamente desvalorizada. Pessoas são cruéis. Pessoas no seu primeiro erro, no seu primeiro deslize, vão machucar você. Vão apontar o dedo para você. Você não pode esperar muita coisa de algumas pessoas, não. As pessoas estão esperando você errar para falar. Nessa época não era diferente. Essa mulher que a gente acabou de ler tinha o pior contexto da sua vida. Só que entra Jesus na vida dela. Amém? Entra Jesus na vida dela. E ele, quando Jesus entra, ele muda tudo. Tudo. Não importa, eu quero te dizer nessa noite como as pessoas estão pensando, qual é o teu histórico, o que é que tem acontecido na sua vida, as críticas, opiniões, se você se sente valorizado ou não. Se você tiver um encontro com Cristo verdadeiro, tudo vai mudar na sua vida. De repente, a opinião das pessoas não importa tanto mais. O que importa é o meu amado, o meu Jesus, o que ele está achando de mim. E é a melhor opinião que você pode ter. E nós podemos, desse encontro de Jesus com ela, a gente pode aprender algumas coisas, eu não quero demorar nessa noite. Pelo menos 4 coisas. Primeiro, Jesus procura a mulher. Perceba o seguinte, Jesus, os judeus, quando iam nesse mesmo caminho, geralmente eles arrodeavam, passavam de lado para não entrar na cidade de Samaria. Não, eu vou lá na Guaiúba, mas não vou passar por Acarape nem a pau. Vou por fora e tento livrar ali. Acarape. Sei lá, vou pelo Pau Branco, pego a BR e volto lá para o Itaitinga e vou para Guaiúba. Coisa do tipo, eles faziam uma volta para não passar. Mas Jesus vai por dentro da cidade. Jesus, de maneira muito clara, vai ao encontro dessa mulher. Oi, só. Ela precisava desse encontro com Jesus e Jesus vai ao encontro dela. Jesus, ele vivia constantemente rodeado de multidões. Se você ler os evangelhos, você vê pessoas ao redor dele. Zaqueu, pobrezinho, subiu na árvore para ver Jesus. Não, é a multidão muito grande, ele vai e sobe para ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela se arrasta no meio da multidão para tocar em Jesus, para conseguir tocar nele. Extremamente concorrido. Só que essa mulher, Jesus vai ao encontro dela. Percebe o contexto? Todo mundo queria Jesus, todo mundo queria tocar nele, estar perto dele, ouvir esse Jesus, ter um milagre, um contato com ele, extremamente concorrido, mas Jesus se esquiva de todo mundo, inclusive dos discípulos. Os discípulos, Jesus bota, vão ali no Chaga, vão comprar comida para a gente. Jesus fica sozinho no poço, esperando a mulher chegar. Meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Você não veio para cá à toa nessa noite. Talvez você veio aqui com a esperança, com a expectativa. Eu vou lá ver como é que a igreja está. Eles conseguiram colocar um ar-condicionado. Vão ser 2 ainda. A igreja vai estar na temperatura bacana, pessoal. Está melhorando. Próxima semana, se Deus quiser, vai ter o segundo aqui. Vou ver como é que está lá o ambiente. Já me falaram dessa igreja, eu vou lá. A mulher ia mais uma vez pegar água.
se escondendo, meio-dia, morrendo de vergonha, mas ia pegar água. Mas de repente Jesus estava lá esperando por ela. Meu amado, minha amada, Jesus está nessa noite esperando por você. Ele estava aqui ansioso pela sua chegada. Desmarcou um monte de compromisso lá. Não, peraí, para aí negócio de guerra, para aí negócio de Covid, não, negócio de Copa do Mundo, não, deixa a Argentina ganhar aí, depois a gente resolve isso, afinal de contas Deus é brasileiro. Mas aí ele vem, larga toda a agenda dele e vem, meu amado, minha amada, porque você tem o seu valor. Diversos momentos Jesus ele se revela pessoalmente para mim e eu entendo, meu Deus, muito obrigado, porque eu não merecia. Eu não merecia esse contato, mas o Senhor vem ao meu encontro para estar perto. Meu amado, minha amada, você tem o seu valor em Deus. Você não veio aqui para uma programação qualquer. Você veio aqui para encontrar o próprio Cristo. Essa mensagem aqui, independente do que você já escutou ao longo da sua vida, que você está feia, não importa mais, não sabe mais, não quer nada com a vida, não importa o que falaram para você até hoje. Jesus está dizendo nessa noite que você tem valor sim. Que você é preciosa para Ele, que você é precioso para Ele. João, nesse mesmo texto, verso 23, mais à frente, diz assim, ó. Jesus responde para ela, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha aqui que lindo, são estes os adoradores que o Pai procura. Jesus, esse texto saltou para mim, meu Deus, agora fez sentido para mim. Jesus foi ao encontro dela, Jesus estava em busca dela, porque ela era uma adoradora, que seria uma adoradora em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Esse termo aqui, procura, no original, no grego, é zeteu, que quer dizer buscar, movimento. É mais lindo ainda nessa tradução, movimento de encontrar. Ou seja, Deus faz um movimento para chegar até você, porque Ele se importa com você. Eu acho que Ele merece um amém nessa noite por isso. O amor dele é tão grande que ele se movimenta, assim como Jesus foi, para encontrar você, porque ele te ama. A mulher simplesmente foi para aquele ambiente e teve um encontro com Cristo. Meu amado, minha amada, esse ambiente aqui é um ambiente de encontros com Deus. Várias vidas, várias pessoas têm encontrado Jesus. Vêm para cá na curiosidade, no oba-oba, ver como é que é. Chegam aqui, são confrontadas pela presença de Jesus e não resistem mais viver sem Ele. Eu já te convido a estar com a gente várias e várias vezes, porque aqui é o local que você encontra o Evangelho de Cristo, que a sua vida vai necessariamente mudar. Segunda coisa que a gente pode aprender nesse encontro desses dois, Jesus com essa mulher. Encontros derrubam, mas encontros levantam. Tem pessoas que vão passar na sua vida e vão lhe derrubar, vão lhe dar uma rasteira. Vão tentar acabar o seu casamento, seus sonhos, seus planos, sua vida, sua perspectiva. Vão mentir contra você. Pessoas vão entrar para te derrubar, mas... diga comigo, mas tem encontros que levantam a gente. Se você está do lado de alguma pessoa que tem tentado te levantar, diga um obrigado para ela nessa noite. Às vezes a gente não agradece. Quando as pessoas nos chamam para a gente, sei lá, ir beber, ir para festa, ir farriar, sei lá, ó, mostra mensagem no celular para ver outra menina, coisa do tipo, a gente acha normal. Mas existe um nicho de pessoas na sua vida que quer te levantar, meu amado, minha amada. Comece a valorizar essas pessoas. Tem encontros que vão revolucionar a sua vida. João 4:28, esse texto, verso 28. Então ela, depois desse encontro com Jesus, deixando o seu cântaro. O cântaro era o objeto que ela ia pegar água. Isso é muito simbólico. Ela estava com sede, foi pegar água, mas ela não quis mais nem saber, porque ela teve um encontro com Jesus. Ela deixa o cântaro dela, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham. Vê um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Larga o passado dela. Não importa por que você veio nessa noite aqui. Foi para cumprir um convite. O chato está me convidando de novo para ir para a igreja. Eu vou lá bater e aí talvez ele me deixe em paz. Não importa.
Se você tiver um encontro com Cristo nessa noite, você vai deixar tudo isso para trás e vai, puxa vida, meus olhos abriram nessa noite, eu quero esse Jesus. Foi isso que aconteceu com ela. Perceba que depois do encontro, antes ela ia que horário? Para o poço, meio-dia. Para quê? Para evitar pessoas. Depois do encontro com Cristo, ela larga o cântaro, não quer saber de água e corre para a cidade. Para quê? Para encontrar pessoas. É isso que acontece na nossa vida quando a gente encontra Jesus. Ele cura nossas feridas. Cura. Ela traumatizada com a opinião das pessoas, mas ela encontra Jesus e não importa. Eu quero falar desse Jesus para as pessoas que me machucaram tanto, mas eu vou falar desse amor. Meu amado, minha amada, Jesus sempre faz novos começos, sempre, sempre. Não importa o seu contexto, o cântaro que você tem carregado, o balde da sua vida, não importa, porque que veio aqui nessa noite. Ele quer fazer uma nova história com você a partir de hoje. Jesus nos convida a o imitarmos. Perceba que ela encontra Jesus e a vida dela muda. Encontra Jesus e a vida dela muda. Encontra Jesus e a vida dela muda. Nós, enquanto igreja, nós temos que fazer a mesma coisa. Esse lugar aqui tem que ser o lugar de valorizar os desvalorizados. A igreja não pode ser uma igreja que filtra pessoas pelo tipo de roupa que está entrando aqui. Se tem cargo A, B ou C, não. O nosso amor tem que ser para todos, principalmente para os desvalorizados. Perceba que todo mundo seguia Jesus, queria abraçar Jesus, tocar em Jesus, mas ela, a desvalorizada, Jesus foi até a ela. Igreja do Senhor Jesus, nós temos que ir ao encontro de pessoas. Não faz sentido caminhar como igreja, ver as coisas acontecendo e a gente continuar nosso mundinho aqui, 4 paredes fechadas. Não. Igreja tem que ir lá para fora. Onde é que estão os desvalorizados? Você certamente sabe essa resposta. Sabe? Quem precisa de ajuda, quem precisa de cuidado, quem são os marginalizados pela sociedade. A igreja tem que ir lá, atrás. Porque as pessoas vivem de maneira inconsequente, porque não tem ninguém para falar ao ouvido dela. Pessoas para o levantar. Biel esses dias chega para mim e diz: papai, quero fazer uma tatuagem. Minha preocupação já chega nesse nível. Aí eu, aonde, meu filho? Papai, no meu braço inteiro. Minha preocupação vai para esse nível. Certo, filho? Que tatuagem é essa? Papai, eu quero fazer um leão. Minha preocupação vai para esse... O que é que simboliza esse leão? Não é Fortaleza não, né? Pelo amor de Deus. Aí ele disse: não, papai, ele escutou alguma historinha aqui, depois eu pego as tias das sementinhas, que Jesus é o leão. Ufa, graças a Deus. Vou ficar aqui conversando com ele só sobre a tatuagem. Meu filho, você sabe que tatuagem... Eu estou me tocando agora, talvez ele viu o Renê tem uma tatuagem do leão no braço. Tem que esconder mais, então, para o Gabriel não ver. E aí... eu disse para ele: meu filho, você sabe que tatuagem não sai mais, né? É para sempre. Ele: é, papai? É para sempre. Se colocou, não sai mais não. Tem que ser muito bem pensado. Aí ele ficou assim, em silêncio, a gente estava andando de carro. Ele disse: não, papai, não quero fazer mais não. Quero fazer mais tatuagem não, é para sempre, não sai. Aí eu fui explicar a ele: dói muito, dói demais. Uma agulhinha vai te furando e soltando tinta na tua pele, fazendo um monte de furo. E aí ele disse: não, quero não. O que é isso que eu estou dizendo, meu amado? Pessoas, assim como o Biel, com a besteirinha da tatuagem, tem gente hoje fazendo escolhas na vida dela sem pensar na consequência. Porque não tem pessoas para colocar elas no lugar, para pensar. Olha, se você larga o seu marido hoje, se você largar a sua esposa hoje, talvez não tenha mais volta. Vamos orar sobre isso, vamos pensar sobre isso. Casamento sempre dá para recomeçar. A gente precisa dessas pessoas ao nosso redor. Assim como eu falei para o meu filho, fiz ele pensar um pouco, tem decisões que vão refletir na sua vida eternamente. Terceiro ponto, para a gente caminhando aqui para o final: a maneira como você se sente não afeta o seu valor diante de Deus. Amém? Não importa como é que você chegou aqui nessa noite hoje, não importa. Quero até fazer uma pergunta aqui: alguém está com alguma cédula mais ou menos no bolso aí que possa me emprestar? Certamente alguém aí, sei lá. Ninguém? Serve, R$50 serve. Alguém tem uma maiorzinha para ficar melhor ainda a ilustração? Oi?
Quanto? Quanto? 100. Show. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Nardiela. Deus abençoe. Eu vou usar essa estratégia aqui para pegar a oferta agora na igreja. No instante apareceu 100 aqui, ali. Estou decorando. Mas essa célula, eu vi esse exemplo aqui, faz muito sentido para mim. Isso aqui é R$100, certo? Todo mundo está vendo que é 100, certo? Mas se eu, com todo carinho, Nardiela, não me perdoe. Se eu faço isso aqui, quanto é isso aqui? R$100. Mudou alguma coisa? Nada. Faz sentido para você? O seu valor, meu amado, minha amada. A vida vai fazer isso aqui com você diversas vezes. Não uma, duas, três, diversas, e ela vai às vezes te encolher. Tá ficando preocupado. Vai te encolher várias vezes. Mas sempre, 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 o seu valor não está na quantidade de pancadas que você leva. O seu valor está na maneira que Deus olha para você. Amém? Isso aqui não vai mudar, continua sendo 100. Está amassado? Tá. A sua vida, talvez, a sua alma está amassada, rasgada, está em lágrimas, está chorando, minhas derrotas, minhas lutas, as opiniões das pessoas. Acontece. Mas o seu valor não vai mudar porque Cristo continua olhando para você da mesma forma. Da mesmíssima forma. Nardiela, eu vou soltar quem pega ela. Silvio Santos, né? Mas é isso, meu amado, minha amada, não vai mudar. Mulher desprezada, contexto desprezado, ele vê muito mais em você do que todas as pessoas podem ver em você. E é por isso que ele pagou um preço na cruz por você. Imagina, ele morreu na cruz por você. Olha o seu valor. Por quem você morreria? Por quem, sinceramente, você morreria, daria a sua vida? Pouquíssimas pessoas, certamente. Certamente. Não é difícil responder a isso. Não é difícil. Por quem você morreria? Agora eu quero dificultar ainda mais. Quem é pai e mãe aqui nessa noite? Levanta o braço, por favor, só para eu visualizar aqui. Certo. Por quem você entregaria o seu filho para ele morrer? Para salvar uma pessoa. Dificulta mais? Muito mais. Minha vida, até que eu não pensaria duas vezes para algumas pessoas, não. Mas o Gabriel, o Davi, aí o negócio pega. O negócio pega. Mas é justamente isso que Deus fez. Foi justamente isso que Deus fez. Ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu, a palavra diz isso, deu. Vai, Jesus. Vai, meu único filho, vai. Ser humilhado, ser massacrado, ser perseguido. Porque eu amo demais aquelas pessoas. Porque eu amo demais aquela pessoa lá em Redenção, daquela casinha amarela. Eu amo demais. Ela não pode viver mais sem mim. Meu amado, minha amada, Deus, Ele te ama de uma maneira tal que entrega o filho dele por você. E aí você está preocupado com a opinião de pessoas, você está preocupado com a opinião de chefe, você está preocupado com a opinião de vizinha, de pai, de mãe. Deus sabe o teu valor. As circunstâncias da vida não vão tirar o seu valor dele. Último ponto, você vai ganhar um outro nível nas mãos de Jesus. Você estava nesse nível, você vai subir para o próximo nível. João 4,39, esse mesmo texto diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa de quem? Do seguinte testemunho dado pela mulher. A mulher desprezada, desvalorizada, ninguém queria andar com ela, de repente, após um encontro com Cristo, a palavra dela tem tanto poder, o testemunho dela com tanto poder, que a região é sacudida a partir da fala dela. Meu amado, minha amada, eu profetizo isso na sua vida nessa noite. Não importa como você está até hoje aqui. Quem acredita em você, quem não acredita em você. Quem te critica, quem te elogia, não importa. A partir do momento que você encontrar-se verdadeiramente com Jesus, o seu valor vai ser outro.
As pessoas vão começar a ser impactadas através da sua vida. Amém? Sua família vai ser restaurada através da sua boca. Amém? A sua rua vai ser impactada, vai ser melhorada a partir do seu testemunho. Amém? É isso que Deus faz. Mas isso depende de você estar perto dele. É como se Deus fosse um grande roteador. Quanto mais longe você vai, o sinal vai caindo e chega uma hora que meu celular não serve mais para nada se não tem internet. É a mesma coisa. Se você está perto dele, perto de Deus, perto de Jesus, o sinal está lá em cima e você pode tudo. O pai sempre vai valorizar o filho, sempre. No início aqui da pregação eu fiz essa pergunta: qual o seu valor? O tema é esse nessa noite: qual o seu valor? O que você tem de mais precioso é a sua vida. Nessa noite eu quero convidar você a viver a sua vida para Ele. Não perca a sua vida. Talvez você tenha perdido a sua vida olhando para uma tela de celular, para uma tela de uma televisão. Você passa, sei lá, um bom tempo trabalhando e quando volta não dá atenção devida às pessoas que você deveria dar, valorizar. Muda isso em nome de Jesus. Muda isso. É tentador, é demais. O entretenimento chama a gente, mas valorize o que você tem que valorizar em nome de Jesus. E esse Deus tão grande, Criador de todas as coisas, Ele te ama. Não importa o amor que você não tem. Talvez você chegou nessa noite aqui machucado ou machucada por um amor que você não teve. Esse Deus te ama. Imagina, o Deus Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, tudo que existe foi criado mediante a palavra dEle. Esse Deus tão grande, Ele para tudo para te amar. Envia o seu Filho amado para que você possa ter vida, e vida em abundância nele. É isso que Deus faz com você, meu amado. Não importa a opinião, não importa a história, não importa o motivo que veio para cá. Jesus, Ele quer começar uma nova história em você. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir longe de pessoas que te levantem. Você não vai conseguir. Você precisa dele. E a partir dele, desse encontro com ele, assim como a mulher samaritana, sua vida vai ser sacudida, revolucionada. Um novo começo, uma nova história em Jesus. Meu amado, um nada com Deus sempre vai ser tudo. 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 Júnior, não tenho nada hoje. Tem o Senhor? Deus está contigo? Você está perto dele? Então você tem tudo. Fica tranquila, fica tranquilo, em nome do Senhor Jesus. Resumo dessa pregação de hoje, meu amado, minha amada. Ele te ama. Você é importante para Ele. Não desperdice sua vida. Viva para Jesus. Não existe sonho maior do que Ele. Não existe objetivo de vida maior